Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Ele está aqui, Ele está aqui. Ele vai te batizar, Ele vai te encher, Ele vai te renovar, Ele vai levantar ministérios, Ele vai separar homens e mulheres com graça para a última hora da igreja na face da terra. Quem acredita nisso aí, dá um glória a Deus de arrancar o teto aí, vamos lá. Oh, aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Estou muito feliz de poder estar aqui mais uma vez. Que honra para mim poder participar da conferência do Espírito Santo. Já a segunda vez, e eu quero aqui tributar toda a glória, toda a honra, todo o louvor a Jesus de Nazaré, porque estamos aqui por causa dele. E em segundo lugar, agradecer a Deus pela vida do pastor Rafael Borges. Pastor Rafael é um grande amigo. Pastor Rafael é um homem de Deus que abriu o coração, as portas para que a gente pudesse ministrar aqui. Muitos homens de Deus têm passado aqui, muitos servos de Deus têm passado aqui, e eu me sinto honrado de poder ministrar nesse púlpito tão sagrado. E sabemos a história que essa igreja tem. Essa igreja tem uma história extraordinária, uma história de avivamento, e o Espírito Santo vai continuar completando a boa obra que ele começou. Então eu quero agradecer ao pastor Rafael, Paula, Deus abençoe, pastor Daniel, sua esposa, tá aí, logo logo vem a Helena. Glória a Deus, Liz. Deus abençoe a sua vida, querida, em nome de Jesus. A todos os pastores desse ministério. Não tem um aqui que eu não me dê bem, não tem nenhum aqui. Todos aqui, gente boa demais, que bênção. Tem o meu cunhado, né? Meu cunhado é outra história. É bênção de Deus. Pastor Rafael, obrigado, meu amigo. Te amo, viu? Obrigado mesmo de coração. Sexta passada estivemos lá na IBA Extensão Vida Nova. Foi bênção de Deus. Glória a Deus. Então, muito obrigado. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa também. E eu fiquei muito feliz, porque eu estava ali embaixo e eu reencontrei uma pessoa que me conheceu na pior época da minha vida. Fazia quase 30 anos que eu não via essa pessoa. E quando eu olhei para ela, eu disse: você não lembra de mim? Ela disse: não, não lembro de você. Você mudou muito. Eu falei assim: sou o Paulinho, que trabalhava na Unimed Campinas e que dava um trabalho terrível, aquela época, drogado, perdido, totalmente vida louca. E hoje eu vi essa irmã. Cadê ela? Dá um sinal aí, minha irmã, para corroborar isso. Ali, glória a Deus. E aí eu fiquei tão feliz de pastor dela estar aqui congregando. É coisa de Deus mesmo, é coisa do céu. Deus abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quero convidá-los a abrir a Bíblia em Atos 2. Eita Jesus amado. Eu perguntei até que hora pode ir, me disseram que pode ir até a hora que eu quiser. Isso é loucura, irmão. Não faz isso com um pregador pentecostal que não dá certo, não. Vocês me puxam o paletó, levantam uma placa, faz alguma coisa aí para dizer, dê o horário, tá bom? Glória a Deus. Sou Robson, Deus abençoe sua vida. Vamos trabalhar junto hoje aí. Deixa Deus te usar. Eu prego, você canta, depois eu canto, você prega um pouco. Aí é Paulo e Silas. Oh, aleluia. Eita glória. Aí o terremoto chega. Atos 2, versículo 1 diz assim: ao chegar o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente,
De repente, Anderson, de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Ô irmão, tá gostoso pregar, que a gente não precisa nem fazer força. O fogo já está aceso, ô glória! E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Quantos creem que isso vai acontecer essa tarde? Então se assente dando glória ao nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, este é um dos textos mais conhecidos entre o povo de Deus. O dia em que o Espírito Santo foi enviado para a terra. A escolha de Deus foi estratégica para uma das 7 festas bíblicas. Precisamente aqui, 50 dias após a Páscoa, a festa da colheita, em hebraico, Shavuot, e também conhecida como festa do Pentecoste. A descida do Espírito Santo foi um cumprimento de uma promessa que começou muitos anos atrás. A profecia central está em Joel capítulo 2, versículo 28, que diz: acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O próprio profeta Isaías também profetizou sobre o derramar do Espírito Santo. No capítulo 44, versículo 3 diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e correntes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre toda a tua posteridade, e a minha bênção sobre a sua descendência. Também Isaías declara no capítulo 32, versículo 15: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, 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 e o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. Até mesmo, amados, Salomão profetizou um derramar do Espírito Santo. Embora, irmãos, Salomão foi o homem mais sábio de todos os tempos, ele tinha uma sabedoria tremenda. Salomão sabia sobre botânica, Salomão sabia sobre animais, até sobre UFC Salomão sabia. Está lá escrito: o espremer do nariz sai sangue. Aleluia, está lá. Primeira vez que faz menção do UFC sem existir. Salomão sabia muitas coisas, mas algumas coisas, na verdade, Salomão até morreu sem saber. Em Cantares 6, ele tem uma visão e ele diz: quem é esta? Formosa como a lua, brilhante como o sol, com um exército com bandeiras. Ele morreu sem resposta, porque aquela visão era uma visão da igreja. A igreja formosa como a lua. Por que a igreja parece a lua? Porque a lua tem 4 fases. Existe a fase minguante, e nós sabemos o que é isso. Parece que todo mundo resolve faltar no culto aquele dia. É a lua minguante. Está lá um minguado de pessoas. Aí tem a lua nova. A lua nova é a igreja
que está nascendo é a extensão Campo Grande, é a extensão Vida Nova, aleluia, é a lua nova, tudo novo, coisa boa, lua nova. Mas também tem a lua crescente, é o que estamos vendo aqui na Ipamoreiras, a lua crescente, aleluia, é a igreja que está crescendo, é a igreja que está multiplicando, é a igreja que está tomando seus territórios e avançando para a glória de Deus. Mas também tem a lua cheia, que é a igreja cheia do Espírito Santo. Aleluia, a igreja cheia do Espírito Santo, brilhante como o sol, porque na sua era, os 300 primeiros anos da igreja, brilhante como o sol, e era com exército, porque a igreja é comparada a um exército, com bandeiras que simbolizam as nações do mundo. Mas Salomão morreu sem saber o que era aquela visão. Ele só disse: olha, estou vendo aí um negócio brilhante como o sol, formosa como a lua. Quem é esta? Hoje nós sabemos quem é. Hoje nós sabemos quem é. Mas o Salomão, no capítulo 1 de Provérbios, versículo 23, ele diz: convertei-vos pela minha repreensão, e eis que derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. O profeta Ezequiel também, no capítulo 39, versículo 29, diz: nem lhe esconderei mais o meu rosto, pois derramarei o meu espírito sobre toda a casa de Israel, diz o Senhor Deus. O Ezequiel 36 diz: então aspargirei água pura sobre vós, ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei, e também vos darei um novo coração, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Aleluia! As profecias sobre o derramar do Espírito Santo. Mas o próprio Jesus disse em João 14,16: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará entre vós. Eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E João 14,26, ele também diz: mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E essas promessas aconteceram no dia do Pentecoste. A igreja nasce no Calvário, mas ela é inaugurada no dia de Pentecoste. A igreja nasceu quando Cristo morreu e foi furado do seu lado com uma lança. Lembra de algo que aconteceu lá no Éden? Algo que nós vimos e lemos na Bíblia, que para Deus trazer a esposa a Adão, Ele teve que fazer Adão dormir e furar o seu lado. Quando Jesus está na cruz, quando Jesus morre, quando o lado dele é furado, sai água, e ali estava nascendo o quê? A igreja estava nascendo. Ela nasce no Calvário, mas ela é só inaugurada no dia de Pentecoste. E por que o Senhor decidiu inaugurar a igreja no dia de Pentecoste? Porque Ele queria evidenciar 4 sinais poderosos. É isso que eu quero pregar nessa tarde. Nós estamos debaixo de uma dispensação poderosa de Deus. Estamos debaixo de uma dispensação do Espírito de Deus, aleluia. E eu quero falar sobre 4 sinais que evidenciaram a descida do Espírito Santo. A primeira diz: e veio do céu um som. Queridos, eu descobri que o som sempre foi a marca de um mover de Deus sobre a face da terra.
No primeiro Pentecostes, lá no Antigo Testamento, a Bíblia diz que 50 dias depois que o povo hebreu saiu do Egito, Deus chamou Moisés e disse: prepara o povo, porque eu vou me apresentar. Prepara o povo, que eu vou me apresentar. E a Bíblia diz em Êxodo 19:16: ao terceiro dia, ao amanhecer, houve o quê? Houve o quê? Houve o quê? Bem alto, houve o quê? E o que mais? Houve o quê? E o que mais? Aleluia. Olha lá. E muito forte o clangor. Meu Deus, é mistério isso aí, é língua estranha. Clangor, oh glória, de a trombeta, da maneira que todo o povo que estava no arraial estremeceu. Queridos, o primeiro sinal de quando o Espírito Santo começa a envolver o ambiente, ele derrama um som novo, um som novo, um som novo, um som novo, um som novo. Enquanto o versículo 19 diz: enquanto o som da trombeta aumentava cada vez mais, Moisés falava e Deus respondia por meio de um trovão. Olha que coisa tremenda. Calma aí que você já vai entender o que eu quero dizer aqui, meu irmão. Quando Jesus nasceu, também teve um som. Para os pastores, e a glória cercou de resplendor, pelo que se encheram de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, porque eu trago boas novas de alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, nos nasceu o Salvador, o Cristo. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto da manjedoura em faixas. Então de repente, versículo 13, então de repente, 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 apareceu um anjo, apareceu junto ao anjo uma grande multidão da milícia celestial, fazendo o quê? Olha o som, 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 olha o som. Jesus poderia ter nascido e ficado ali, ninguém sabendo, quietinho, mas para os pastores foi revelado o que? Um coral de anjo, um coral de anjo. Toda vez que Deus quer fazer um movimento novo na terra, Ele prepara um som diferente, um som novo. Quando Jesus morreu, também teve um som. E qual foi o som? De um estrondo, de um terremoto. Aleluia. A Bíblia diz que o véu se rasgou de cima para baixo, a terra tremeu, os sepulcros se abriram, porque houve um som. Deixa eu dizer, quando Jesus voltar, haverá o soar de uma trombeta. Uma trombeta vai ralar, a trombeta vai tocar. Olha o som, olha o som, olha o som, olha o som do avivamento, olha o som do avivamento. E quando eles estavam orando do cenáculo, qual foi a primeira coisa que eles ouviram? Um som. Tem que levar esse homem para todo lugar que eu for. Já estamos afinados, pastor. Já estamos afinados. Aleluia. Um vento, um som. Por quê? Por que foi necessário o som? Para chamar a atenção dos de dentro e dos de fora. O som chama a atenção. Não é assim? Você está na tua casa, final de semana, aí teu vizinho liga o som. O tribulado liga o som lá no último. Chama atenção, meu Deus, que som é esse? Que música é essa?
Quando é louvor ainda vai, mas quando é pisadinha, misericórdia. Coisa terrível, irmão. Mas é um som, o som chama a atenção. Deixa eu dizer algo, o som desperta, o som acorda, o som faz a pessoa levantar. É isso que é o primeiro sinal da descida do Espírito Santo. Aleluia. As pessoas passam a ouvir, as pessoas levantam, as pessoas deixam o comodismo, as pessoas começam a receber uma efusão de alegria, uma efusão, oh glória, de fazer aquilo que elas não faziam antes de serem cheias do Espírito Santo, querido. Na parábola das 10 virgens, todas dormiram, mas o que acordou todas? Um som. E o grito era: o noivo vem aí, o noivo vem aí, o noivo vem aí, o noivo vem aí. E elas despertaram. Deixa eu dizer algo aqui esta tarde: o avivamento tem um som, o avivamento tem um som, o avivamento tem um som. O som da alegria, o som do quebrantamento, o som das lágrimas, o som dos pregadores cheios do Espírito, o som dos adoradores, o som das orações fervorosas, o som do júbilo. Cadê o som da igreja cheia do Espírito de Deus? Ai! Aleluia, 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 aleluia. Talvez algumas pessoas ficarem incomodadas com o que está acontecendo aqui. Eu não sei, eu não estou aqui e ninguém me fala do que acontece, mas de repente chegou alguém e falou: pastor Rafael, essa igreja está muito barulhenta. Aí pastor, está um barulhão essa igreja. Ai, uns crentes dando uns gritos de glória a Deus e aleluia no meu ouvido. Não aguento isso, pastor. Eu gostava de quando a igreja era quietinha. Eu gostava de quando a igreja, os mosquitos eram mais pentecostal do que qualquer coisa, irmão. Tem lugar por aí que o mosquito faz mais barulho do que os crentes da igreja. Aí você diz: pastor, mas para que barulho? Eu quero dizer, por que você grita quando o seu time faz gol? Nós vimos essa semana o maior fuzuê, o maior movimento. Todo mundo esperando a escalação da seleção. Atacante, goleiro, os goleiros eu até gostei. Tinha uns caras se achando muito aí, ó, baixaram a bola. Vai lá pro Z4, fica lá embaixo. Aí, aleluia. Aí, estava lá, atacante. Falou o nome de um, do outro. Quando chegou no N, todo mundo esperando. Depois do M veio o N. Quando falou Neymar, irmão, eu vi vídeo de igrejas que se reuniram e gritaram. Eu estou falando sério, alguém viu esse vídeo? Igrejas que encheram para ver a convocação. Não tem nada, não tenho nenhum problema com isso, irmão. Glória a Deus, que façam. Mas é inadmissível um crente fazer isso para o seu time e não abrir a boca para glorificar ao Senhor. É inadmissível. Quem está falando aqui é alguém que já frequentou estádio, irmão. Ia nos estádios, ficava perto das torcidas organizadas. Amado e querido, era assim, 45 minutos. Aí quando a gente parava diante de Deus, quando a gente parava, os caras vinham assim: vai logo aí, não pode parar não. 45 minutos, e o time perdendo, o time numa draga, o time misericórdia, e todo lá. E ainda pegou 90 minutos. E muitas vezes grita, faz barulho, mas o time está lá, te dando decepção, tristeza. Você tendo que segunda-feira bloquear teu zap. Você não aguenta mais ser zoado. Aí, irmãos, nós torcemos por um time que nunca perde.
Nós torcemos para um time, aleluia. Eita, qualquer time desse mundo entra para tentar ser campeão. O crente não, a igreja não. Ela já entra com o troféu na mão. Ela já entra com o troféu na mão. Pode torcer para a seleção, pode torcer para o seu time, mas não venha com essa conversa de que na igreja não precisa fazer barulho. Quando o avivamento chega, o som vem junto, o som vem junto, o som vem junto, o som vem junto, o som vem junto. É o som da alegria, é o som da alegria, é o som da presença de Deus, é o som da glória de Deus, é o barulho do Pentecoste, é o barulho de Deus. Eita glória, ei, dá um glória a Deus bem alto aí, meu. Eu gostei desse aí, gostei desse aí. Existem dois tipos de crente: o crente pentecostal e o crente sabor pentecostal. Eu descobri isso aí, pastor Rafael. Descobri, pastor Danilo. Você hoje Você hoje vai no mercado, você compra uma coisa, chega em casa, você fala, mas tá estranho isso aqui. Aí você abre, você olha assim, lá nas letras, sabor chocolate. Não é mais chocolate. Sabor creme de leite. Não é creme de leite. Então o crente sabor pentecostal, ele gosta só de algumas coisas, de outra não. Não, barulho, Deus me livre. Línguas estranhas, cruz creta. É o sabor pentecostal. Dá uma olhadinha para o crente que está do seu lado, diga para ele: e aí, tu é pentecostal ou sabor pentecostal? Se ele é pentecostal, dá um grito de glória a Deus aí. Quem é pentecostal gosta de tudo. É de tudo, é de tudo, é de tudo, é de tudo. É de tudo. É de tudo, meu irmão. É de tudo, minha irmã. É isso aí, isso aí. É isso aí, aleluia. Em tempos de avivamento, o som da igreja muda. Oh glória, oh glória. Segundo sinal, primeiro um som, segundo sinal, um vento. Um vento encheu a casa, começou a soprar. É o sopro que nos mantém vivos. Algumas características do vento. Primeiro, o vento é invisível. Ninguém consegue ver o vento. Eu vi o vento lá na esquina. Hello? Eu vi o vento lá na esquina. Você não vê, mas você pode sentir. Como é que a gente sente o vento? Ele batendo em nós, árvore agitando, porta batendo, cabelo desarrumando. Aleluia. Agora eu posso falar isso, cabelo desarrumando, roupa no varal balançando. Aí você sabe o que? O vento está soprando. Quando você vê um crente você vê o crente balançando no culto, é o vento soprando, 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 é o vento soprando. Aleluia, aleluia. É o vento soprando, meu irmão. O vento é imprevisível. Nós não sabemos que hora o vento sopra. Atenção, amanhã 3h20 da tarde o vento vai soprar. Ninguém descobre sobre isso, mano. É imprevisível. Olha o que Jesus disse: o vento sopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Todo aquele
Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ninguém consegue segurar o vento. Ninguém consegue segurar o vento, ou parar o vento, ou muito menos estocar o vento. Vamos estocar o vento? Não tem como, querida. Não dá para estocar o vento. Tem gente querendo estocar vento, irmão. O vento sopra onde quer. O vento é imprevisível. É de repente. De repente. De repente. Quando menos se espera, ele sopra. Quando menos se espera, ele vem. Assim é a manifestação do Espírito de Deus. Eita, tem dia que você vai na igreja, irmão, e não tem nenhum vento. Aí aquele culto, irmão, que você fala: meu Deus, eu tenho que ir hoje. Eu vou porque eu tenho que ir mesmo. Porque por mim eu ficava em casa. Por mim eu nem faria esforço para estar na igreja. Eu quero te dar uma boa notícia. Toda vez que você se sentir assim, vem para a igreja. Porque os melhores cultos onde os ventos sopram é aquele que você não quer vir, é aquele que você luta para não chegar. Mas quando você chega, aleluia, no meio do louvor, o vento sopra, o vento sopra, o vento sopra, e você é refrigerado, é abençoado pela ação do Espírito Santo. Aleluia. Agora olha só mais o que acontece. Quando o vento sopra, as folhas secas de uma árvore caem. Quando o Espírito Santo começa a soprar, tudo que está seco na nossa vida vai embora. Tudo que está ali só ocupando espaço inútil tem que sair. E por que não dizer que algumas árvores, quando o fruto está podre no pé, quando o vento balança, o fruto podre cai. Mas não cai para destruir a árvore. Não cai o fruto podre para aniquilar a árvore. Não, cai para renovar a árvore, para renovar a árvore, para renovar a árvore, para renovar a árvore. Aleluia. E quando o vento sopra, a árvore é renovada, o fruto podre vai embora, as folhas secas vão embora, e começa a dar um novo espaço para o novo de Deus, para o novo de Deus, para o novo de Deus. Eu tenho uma notícia, Iba, aleluia, o vento está soprando. O vento está soprando. Agora, claro, não é todo vento que você tem que receber na sua vida. A Bíblia fala de 4 tipos de vento: vento oriental, vento ocidental, vento norte e vento sul. Cada vento desse aqui simboliza uma coisa na Bíblia. Por exemplo, o vento oriental é o vento da provação. Ele vem das bandas do deserto. Foi este vento que derrubou a casa de Jó e matou seus filhos. Foi esse vento que trouxe uma crise econômica e financeira para o Egito, quando a Bíblia diz que Moisés estende a vara e veio uma chuva de gafanhoto e comeu toda a plantação que tinha no Egito. Então o vento oriental é o vento da provação. Eu não quero esse vento, Deus me livre, fora de mim, sai para lá. O vento ocidental é o vento do livramento, porque Êxodo 10:19 diz que o Senhor trouxe um vento ocidental, e o vento oriental que trouxe os gafanhotos foi expulso, aleluia, pelo vento ocidental. O vento oriental trouxe, o vento ocidental levou embora. Tem livramento chegando para a tua família. Tem livramento chegando para a tua casa. Tem livramento chegando para você. Aleluia. Esse vento é bom. Agora tem o vento norte. O vento norte, irmão, terrível. É o vento da frieza espiritual. Jó 37:9 diz: da recâmara do sul sai o tufão, e do norte sai o frio. É hora que o vento da frieza bate nos corações. Tem hora que o vento da frieza vem querer abraçar as pessoas. Mas eu tenho uma boa notícia para você: o vento sul vai soprar.
E qual é o vento sul, pastor? É o vento que produz avivamento, é o vento que produz derramamento do Espírito Santo. Jó 37:17 diz que o vento aquece as vestes, o vento aquece as vestes, o vento aquece as vestes, o vento da graça, o vento do refrigério. Salmo 78:26, ele fez soprar no céu o vento do oriente, mas pelo seu poder trouxe o vento do sul. Deus trabalha no vento, aleluia. Lembra que eu disse que ninguém pode segurar o vento, a não ser que um dia no barquinho, uma tempestade, uma ventania, ele se levantou e disse: para vento, para vento, para vento, para vento, para vento, aleluia. Todo vento que não é de Deus vai parar de soprar na tua vida hoje, e o vento do avivamento vai te pegar. O vento do avivamento vai soprar. Aleluia. Sopre em nós, Espírito, Declare: te querer. sopra. Sopra Espírito, te queremos. Ekaia sorabacandarabai, oriandai alamas. Aleluia. Olha o que o Salmo 104:3 diz. Você que é do fogo vai dar glória a Deus. Escuta aí: és tu que pões nas águas os vigamentos da tua morada, que faz das nuvens o teu carro, e que anda sobre as asas do vento. A palavra de Deus diz que um dia, o salmista diz, que ele saiu da sua morada, montou num querubim e saiu voando sobre as asas do vento. Tem algo novo chegando para a tua vida. Tem gente que entrou aqui, só Deus sabe como você chegou. Prepara, porque vai ter renovo. Prepara, porque o vento sul vai soprar, vai aquecer a tua veste de novo. Você vai sair dessa conferência renovado, avivado, aleluia. Tem muita gente, pastor Rafael, que depois dessa conferência vai deixar de ficar só sentadinho no banco e vai dizer: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Aleluia. Quem acredita nisso, dê glória a Deus e aleluia. Cantares 4:16, levanta-te, vento norte, e vem agora tu, vento sul, e assopra sobre o meu jardim, e espalha seus aromas. Quando o vento do Espírito sopra na igreja, que é o jardim, os aromas do fruto que ela está produzindo, ela começa a exalar lá fora. Tem gente que passa lá fora e fala: que cheiro bom que está aí. Não é a cantina não, irmão. É o vento que exala amor, bondade, fidelidade, longanimidade. É os ventos do fruto do Espírito. Quando ele sopra sobre a igreja, aleluia, ele começa a exalar isso para longe. A minha oração é: Espírito Santo, sopra nesse lugar e leva o que está acontecendo aqui para outras pessoas, e faça com que outras pessoas saibam o que está acontecendo nesse ambiente. Quantos acreditam nisso aí? Quantos querem isso? Dê glória para Ele. Primeiro sinal, o som. Segundo sinal, o vento. Eu vou concluir, você é rápido. Terceiro sinal da descida do Espírito Santo: e começaram a falar em outras línguas. Aleluia. Você sabe que na Casa Branca existe um telefone lá, né?
Você sabe, um telefone que... Aquele telefone é acesso direto ao presidente. Você não precisa passar pelo secretário, você não precisa passar por ninguém. Quando você começa a orar em línguas, é acesso direto no palácio. A Bíblia diz em 1 Coríntios 14:2: quem ora em línguas, aleluia, não ora e não fala a homens, mas fala a Deus. Ninguém o entende. Diga assim: ninguém o entende. Bem alto: ninguém o entende. Porque em espírito fala em mistérios. Agora escute: quem é esse ninguém entende? É o diabo. Porque o diabo é o ninguém. Ninguém entende. Então quando você ora em línguas, quando o Espírito Santo vem, é claro que eu não vou entrar aqui num debate teológico, quais eram as línguas, é claro que eram idiomas. Uma vez o cara falou assim para mim: esse negócio de vocês falar em língua, rapaz, lá no Pentecoste, lá, foi o seguinte, é igual é hoje. Como é que é hoje, meu irmão? Ele falou assim: é só você entrar no CCAA, você vai falar em outras línguas. Falei: não é esse aí não, meu filho. É línguas espirituais. Aqui foi os idiomas, mas depois a igreja, a Bíblia diz que toda vez que o Espírito Santo se derramava, 2 sinais: profetizavam e falavam em línguas. Profetizavam e falavam em línguas. A Bíblia diz que ninguém entende o que fala em línguas, porque fala em mistério. O diabo é chamado de ninguém. Apocalipse 3:11 diz: venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Irmãos, se eu pudesse falar aqui, existem 100 benefícios de falar em línguas. Falar em línguas é entrada no sobrenatural. Falar em línguas é oração no sobrenatural. Falar em línguas é uma comunicação direta com Deus. Falar em línguas é ter acesso, é direito dos crentes à sala do trono. Falar em línguas é você falar em mistérios e segredos divinos. As línguas atraem os segredos e das questões complicadas da vida. As línguas estão profetizando o futuro ordenado por Deus. As línguas estão orando o plano de Deus para a tua vida. A língua é conhecimento, é conselho de Deus. As línguas é a entrada no reino do Espírito, na zona milagrosa de Deus. Quando você começa a falar em línguas, o diabo não entende, as pessoas não entendem, mas Deus entende. Deus entende, e Ele quer te dar esse fogo para você falar em línguas. Oh, aleluia! As línguas mantêm você espiritualmente hábito, ativado. As línguas estão orando coisas que foram escondidas para ser revelada. Quantas vezes em línguas a gente ora e algo sobrenatural está acontecendo? Terceiro sinal: línguas. A evidência do batismo com o Espírito Santo era as línguas, o enchimento, a campainha. Oh glória, está cheio, a campainha toca. Está cheio, a campainha toca. Lembra daquela chaleira? Quem tem aquela chaleira que apita? Oh glória, quem tem a chaleira que apita, você sabe, esquentou, ferveu. Eu nem sei fazer um apito. Faz um apito aí, meu santo, me ajuda aí. Apito. É isso que é o batismo com o Espírito Santo. Encheu, ferveu, começou a falar. Sabe qual é o maior problema que existe na igreja? É que muitas pessoas, elas criam mitos sobre falar em línguas. Elas acham que o Espírito Santo vai vir, vai puxar a língua dela para fora. Pare, Espírito Santo. Não, eu vou falar. Não tem nada a ver, irmão. A Bíblia diz que pousaram línguas como que de fogo. E eles começaram a falar.
Eles que falaram e começaram a falar aquilo que o Espírito já tinha colocado sobre eles. Outro problema é que tem gente que quer falar assim: olha, quando eu falar em línguas, eu quero falar um idioma que ninguém fala. Suriclês, suriclais. Ripa lá para trás, ripa lá para frente. Não, meu amado. Eu fico pensando nisso, pastor. Sabe o que eu penso? Um bebê que está no ventre. Lá no ventre dizia assim: vou nascer no Brasil, mas quero falar em chinês. Não tem como, você vai falar a língua do céu. E esses dias eu estava em casa conversando com a pastora, estava assistindo um vídeo de os crentes na África, de culto na África. Aí, as línguas estranhas é a mesma aqui, é a mesma na África, é a mesma nos Estados Unidos. Não tem esse negócio de the king, the power, the best, the man, irmão. Of the king, the power, the best, the man. É isso, mano. Não, você vai nos Estados Unidos, você entra lá no culto lá, aí você pega o cara tá lá, você vai na África, você vai na Iba Morena, você vai na Revival Church da Iatuba, aleluia. Por quê? Porque o idioma é um só, é o idioma do céu. Aleluia. Segura-se. E o último sinal, oh glória. Pode falar em línguas, irmão. Pode falar em línguas, irmão. Pode falar em línguas. Você não precisa ter um ambiente propício para falar em língua. Você pode falar no carro. Quantas vezes já no trânsito eu... Aí de repente você só vê, olha para o lado da pessoa assim, ó. Aí eu deixo meu celular aqui, aí eu finjo, para que ninguém saiba. Aleluia. Pode falar fazendo a faxina na tua casa. Tá lá, em vez de você acordar e falar: esse menino, essa casa, ninguém me ajuda, ninguém não sei o que. Vai lá, liga o som. Liga o som. Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva posso contemplar. Aleluia daqui. Com as bênçãos nas mãos, vejo milhares de anjos vindo no imenso trovão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos sendo batizados e dando glória. Ali no meio fogo cai, toda enfermidade não resiste. Sai pelo santo nome de Jesus. Pelo santo nome de Jesus. Você pensou que você ia dormir aqui à tarde? Você se enganou, rapaz. O Espírito de Deus está aqui. Deixa eu refrigerar o motor, peraí. Quarto sinal, último sinal. Primeiro, um som. Segundo, um vento. Terceiro, línguas. Quarto, como que de fogo. Amados, o fogo aquece, fogo ilumina, fogo derrete o metal, fogo endurece o barro, o fogo se alastra, o fogo protege. Eu descobri na Bíblia
que o Pai gosta de fogo, que o Filho gosta de fogo, e que o Espírito Santo também gosta de fogo. Aleluia. O Pai se revelou a Moisés no meio de uma sarça que pegava. Porque o fogo chama atenção. Moisés está lá no monte, atrás de uma ovelha doida, perdida. Daqui a pouco ele vai lá, aí ele escuta barulhinho de fogo. Atenção, mídia, barulhinho de fogo. Está lá o fogo, fogo, fogo. Aí Moisés diz a Bíblia assim: agora pois, está escrito isso, Êxodo 3:2. Agora pois, me virarei para lá, para ver essa grande visão. Por que que a sarça queima, mas não é consumida? O que que Deus estava querendo mostrar para Moisés? Que ele era aquela sarça seca, que a partir de agora, de um chamado de Deus na vida dele, ele ia queimar, mas ele não ia se consumir. Por que que seu pastor está aqui há anos, trabalhando e cada vez melhor, cada vez, e a gente está vendo, irmão, pastor Rafael empolgado. O que é isso? Como é que pode? Já era para estar tirando o pé, fazendo seu plano de aposentadoria, pescar, viajar, né, Paulo? Viajar. Não, aí você chega aqui, irmão, o negócio está cada vez melhor. Esse telão, deixa eu ver como é que está meu cabelo aqui atrás. Ficou bonito, hein? Aí você vê o telão, você vê as igrejas expandindo, a casa do oleiro. Meu Deus. Aí você fala: o que é isso? É o fogo que nos queima e não nos consome. Eles devem, eu estou cansado de fazer a obra de Deus, eu estou cansado disso aqui, eu estou cansado. Tu é uma sarça seca que precisa queimar. Ou sabe o que cansa? O pecado. Sabe o que cansa? Viver longe de Jesus. Sabe o que cansa? Ter uma vida morna. Sabe o que cansa? É ser frio. Agora quando você está queimando, pode queimar, pode queimar, pode queimar, pode queimar, que eu estou aqui ainda para produzir para a glória de Deus. Aleluia. Agora olha só, eu vou ler para vocês isso aqui. Quando eu li isso aqui, eu fiquei muito empolgado. Olha o que diz a Bíblia. Meu Deus, cadê o texto? Ah, está aqui. Sumiu. Daniel 7:9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça branco como a lã. O seu trono era de chamas de fogo. As rodas dele eram de... e saía um rio de... O trono era de fogo. A roda do trono era de fogo. E debaixo do trono saía um rio de fogo. Eita, esse pai gosta de fogo. Alô, sorveterianos, uma péssima notícia: o pai gosta de fogo. Quem gosta de fogo? Quem gosta de fogo? Quem gosta de fogo? Quem gosta de fogo? Quem gosta de... Aleluia. O filho gosta de fogo, gosta. Mateus 3:11. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com gelo. Espírito Santo e água. Espírito Santo e sorvete. Espírito Santo é... recebe fogo, recebe fogo, recebe fogo, recebe fogo, recebe fogo, recebe fogo. Olha o Espírito Santo como gosta de fogo. Paulo teve que escrever isso, 1 Tessalonicenses 5:19. Não apagueis o Espírito, que é fogo. Você só apaga aquilo que é fogo. Não apagueis o Espírito Santo. Você sabia que o Pai gosta de fogo, o Filho gosta de fogo, o Espírito Santo gosta de fogo, e que os anjos também são fogo? Salmo 104. Dos teus anjos faz ventos, e dos teus ministros labaredas de fogo.
Agora não é só os anjos, a palavra de Deus também é fogo. Jeremias 23, 29, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e o martelo que esmiuça a penha? Jeremias 5,14, portanto assim diz o Senhor, porque proferiste tais palavras, converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, e este povo em lenha. Meu Deus do céu, a palavra é fogo e o povo é lenha? Acabou. Queimou, 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 queimou. Aleluia, vou encerrar aqui. O problema da igreja nunca foi fogo, nunca foi falta de fogo. Há 2000 anos atrás, o fogo foi aceso. Quando você vai num culto pentecostal, eu viajo muito, irmão. Eu vou em muitas igrejas, tradicionais, não tradicionais, comunidade. De vez em quando eu vou naquelas igrejas que no meio do culto, o irmãozinho dá um grito: manda fogo, Jeová! Eu gostava desse negócio, até que um dia o Espírito Santo falou para mim assim: está errado isso aí. Mas como assim? E eu vou te provar. Nós vamos fazer aqui para encerrar. Esse lado de cá vai falar assim bem alto: manda fogo. Amém? Vamos fazer ensaio, 1, 2, 3. Tá bom, pode melhorar, 1, 2, 3. Esse lado todo de cá vai representar o céu, aquilo lá representando a igreja na terra, esse lado de cá representando o céu, os anjos lá no céu. Quando eles gritarem: manda fogo, o que o céu responde lá em cima? Manda lenha. Vamos lá, vamos só para ensaiar. 1, 2, 3. Agora segura, olhando para eles, dizendo assim: manda fogo, tá bom? Isso, fica de pé, só esse lado. Aí a igreja, a igreja aqui cultuando, pastor Robert, a igreja cultuando. Vai lá, 1, 2, 3. Agora os anjos respondem. Fique de pé. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, aleluia, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, aleluia. Você que quer ter uma experiência nova com o Espírito